Imagine-se sentado à mesa em um ambiente íntimo e cheio de significado. O aroma de pão fresco e vinho no ar, a conversa entre amigos que compartilham um momento singular. Esse momento é muito mais do que apenas uma refeição. Ele carrega consigo mistérios profundos, revelações poderosas e significados espirituais que vão muito além do que os olhos podem ver. E o mais incrível, tudo o que aconteceu ali, naquela última ceia, ecoa através dos séculos e ainda reverbera nos corações dos cristãos de todo o mundo. Olá, queridos irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, suas famílias e todos aqueles que lhes são caros. Profetizo que este vídeo trará um novo entendimento à sua vida, trazendo luz para muitos mistérios que, até hoje, cercam um dos eventos mais impactantes da história cristã. Eu sou o portador e é com grande alegria que estou aqui mais uma vez para compartilhar com vocês no canal O Cajado Divino. Se você ainda não se inscreveu, aproveite este momento para se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho para receber todas as nossas atualizações. Eu tenho certeza de que este conteúdo será transformador para a sua vida. E juntos vamos desvendar uma história rica e profunda que nos convida à reflexão e ao fortalecimento da nossa fé. Hoje, vamos falar sobre um dos eventos mais significativos da história de Cristo e da humanidade, a Última Ceia. Essa refeição que Jesus compartilhou com seus discípulos antes de sua prisão e crucificação não é apenas um momento de convivência, mas sim um evento cheio de mistérios, simbolismos e ensinamentos profundos que nos ajudam a entender a mensagem do Evangelho de uma maneira mais clara e poderosa. Quando falamos sobre a Última Ceia, muitos de nós lembramos da famosa pintura de Leonardo da Vinci. Mas a verdadeira história por trás desse evento vai muito além da arte. Você sabia que a Última Ceia foi, na verdade, muito mais do que apenas um jantar? Ela foi uma revelação divina, uma preparação para o que estava por vir e uma poderosa demonstração de amor, sacrifício e serviço. Mas o que a Bíblia nos diz sobre esse momento? Por que Jesus escolheu aquele momento específico para compartilhar algo tão profundo com seus discípulos? O que significava o pão, o vinho e a maneira como ele os entregou? Hoje, vamos mergulhar nessas perguntas e explorar as curiosidades que cercam esse evento que mudou para sempre o curso da história. E eu garanto a você, o que você vai aprender hoje pode mudar a forma como você vê a Última Ceia e até mesmo a sua própria fé. Portanto, fique conosco até o final, porque a última revelação que temos para compartilhar é, sem dúvida, a mais poderosa de todas. Vamos então aprofundar nossa compreensão sobre o significado espiritual e histórico da Última Ceia. Esse momento foi cercado por simbolismos poderosos que ecoam na história da humanidade. E entender esses símbolos nos ajuda a perceber o plano de Deus de uma maneira mais profunda. A Última Ceia foi celebrada no contexto da Páscoa judaica, o evento mais importante no calendário religioso do povo de Israel. Para os judeus, a Páscoa comemorava a libertação da escravidão no Egito, quando Deus ordenou que os israelitas marcassem suas casas com o sangue de um cordeiro para que a morte passasse por elas, poupando os primogênitos. Essa celebração, que remonta a milhares de anos, tinha um profundo significado de salvação e libertação. Agora, imagine o cenário. Jesus e seus discípulos reunidos em um ambiente simples, mas carregado de significados. No momento da refeição, Jesus, que era judeu, não estava apenas celebrando a Páscoa tradicional,
mas estava, na verdade, instituindo uma nova aliança. A palavra ceia já nos remete à ideia de um grande banquete, mas nesse banquete, o próprio Jesus se coloca como o cordeiro que seria sacrificado para a salvação de todos. O Cordeiro de Deus, cuja morte traria a verdadeira liberdade. O que acontece na última ceia? Jesus pega o pão, o quebra e o distribui aos seus discípulos, dizendo: "Este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim." Essas palavras, tão simples, mas tão poderosas, são um convite a recordar, a viver e a experimentar a obra redentora de Cristo. O pão, então, não é mais apenas um alimento comum. Ele passa a ser um símbolo de Cristo, o corpo de Cristo entregue por nós. Mas por que o pão? Por que não outro alimento? O pão, na tradição judaica, tem um papel central. Ele é símbolo da provisão de Deus, algo essencial à vida, como vemos em textos como João, capítulo 6, versículo 35, onde Jesus se declara o pão da vida. Ele não estava apenas falando sobre um alimento físico, mas sobre o alimento espiritual que ele oferece, sua própria vida. E depois do pão, Jesus pega o cálice de vinho, dizendo: "Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós." Aqui, Jesus revela mais um mistério profundo. O vinho, na cultura judaica, era frequentemente associado ao sangue nos rituais de sacrifício. Ao falar do vinho como seu sangue, Jesus está antecipando sua morte sacrificial, onde seu sangue seria derramado pela redenção dos pecados do mundo. O sangue de Cristo não é só um símbolo de morte, mas de vida, de purificação e de perdão. Como está escrito em Hebreus, capítulo 9, versículo 22, sem derramamento de sangue não há perdão. O simbolismo do pão e do vinho nos leva a refletir sobre a profundidade da obra de Cristo. Jesus não estava apenas celebrando um evento religioso. Ele estava, de maneira profética, cumprindo uma promessa divina. O que ele fez ali não era apenas um gesto de solidariedade, mas um ato que conectaria a história de Israel ao plano de salvação para todos os povos. Mas, além do simbolismo, a última ceia também revela a maneira como Jesus lidava com seus discípulos e, por consequência, com nós, seus seguidores. Ele sabia que um de seus discípulos o trairia e, ainda assim, ofereceu-lhe o pão e o vinho. Que exemplo de perdão e amor incondicional! Jesus sabia do coração de Judas, mas a sua oferta de perdão estava ali, na mesa, ao alcance de todos. Jesus nos ensina que a graça de Deus é oferecida a todos, mesmo aqueles que o traem, pois o amor de Deus é maior que a nossa infidelidade. Além disso, há um outro aspecto poderoso da última ceia que é muitas vezes negligenciado: a união dos discípulos. Durante aquele momento, Jesus estava simbolicamente unindo a todos em um único corpo. Ao repartir o pão e o vinho, ele não apenas demonstrava seu amor, mas também chamava seus seguidores a serem um com ele e uns com os outros. Como está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 17. Porque nós, sendo muitos, somos um só corpo, porque todos participamos do único pão. Isso nos mostra que a verdadeira comunhão com Cristo e com os outros só é possível quando nos entregamos ao sacrifício de Cristo e nos unimos em sua obra redentora. Antes de seguir, gostaria de convidá-lo a refletir. Como você tem vivido a comunhão com Cristo? Como tem experimentado o sacrifício dele em sua vida? Esta reflexão é vital para compreender o que acontece em cada momento da Santa Ceia. Avançamos agora para um dos aspectos mais misteriosos e reveladores da última ceia. Durante este evento, Jesus fez algo surpreendente, algo que desafia nossas concepções de poder, autoridade e humildade. Ele se levantou, pegou uma toalha, encheu uma bacia com água e, diante de seus discípulos, começou a lavar seus pés.
Sim, Jesus, o Mestre, o Filho de Deus, abaixou-se para realizar um serviço que era considerado indigno para qualquer servo, muito menos para o próprio Senhor. Você já parou para refletir sobre o significado desse gesto? A lavagem dos pés era uma prática comum entre os judeus, especialmente em viagens, quando os pés ficavam sujos pelo pó das estradas. Era um ato de hospitalidade, mas, normalmente, esse trabalho ficava a cargo dos servos mais humildes da casa. Mas Jesus, em seu profundo amor e humildade, fez algo inimaginável. Ele, o Rei dos Reis, se humilhou diante de seus discípulos, lavando os pés de cada um deles. O que isso significa para nós hoje? Jesus, com esse gesto, nos ensina o valor da humildade, do serviço e do amor incondicional. Ele está nos mostrando que o verdadeiro líder não é aquele que domina, mas aquele que serve. Em João capítulo 13, versículo 14, ele diz: Se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Jesus nos convida a imitá-lo em sua humildade, a ser servos uns dos outros, sem buscar reconhecimento ou prestígio. Esse é o verdadeiro espírito cristão. O impacto desse gesto é profundo, não apenas para os discípulos, mas para todos nós. Ele nos desafia a repensar nossas atitudes, a questionar nossa busca por poder e status. Quantas vezes nós, como cristãos, nos afastamos do exemplo de Cristo, buscando nossos próprios interesses e deixando de servir ao próximo com o mesmo amor que Jesus demonstrou? A lavagem dos pés nos chama ao arrependimento e à transformação. Mas essa atitude de humildade de Jesus não foi vista apenas na ceia. Ela culmina na cruz, onde ele se entrega por nós, não apenas como um líder, mas como um servo sofredor. Ele é o servo que com sua morte trouxe a verdadeira liberdade. Assim como ele lavou os pés de seus discípulos, ele veio para lavar, purificar e redimir a todos nós com seu sacrifício na cruz. E é exatamente esse sacrifício que faz a conexão entre o gesto de lavar os pés e o significado do pão e do vinho. O corpo de Cristo, que foi partido, e o sangue de Cristo que foi derramado, não foram apenas para nos redimir, mas para nos ensinar como viver. O sacrifício de Cristo nos ensina a viver para os outros, a servir com humildade e amor. A última ceia, portanto, não é apenas um evento a ser lembrado em uma data específica. Ela é uma lição diária. Cada vez que partilhamos o pão e o vinho, devemos lembrar do sacrifício de Cristo, mas também devemos lembrar do exemplo que ele nos deixou. Servir uns aos outros com humildade, amor e dedicação. Como está escrito em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 7. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E esse serviço que Jesus nos ensina não é uma tarefa fácil. Ele exige renúncia, sacrifício e a disposição de colocar o outro em primeiro lugar. Nos tempos de hoje, onde o egoísmo e a busca pelo poder parecem ser tão prevalentes, o exemplo de Jesus se torna ainda mais relevante. Ele nos mostra que, para ser grande no reino de Deus, devemos ser pequenos e humildes. O maior entre nós é aquele que serve ao próximo com coração puro e sem esperar nada em troca. Agora, gostaria de desafiar você a refletir sobre a sua própria vida. Como você tem servido aos outros? Como tem seguido o exemplo de Cristo em sua caminhada cristã? A última ceia, com todos os seus simbolismos e ensinamentos, nos chama a um compromisso maior com o reino de Deus, com a vida de serviço e amor que Jesus nos mostrou. Chegamos então à última parte desta jornada profunda pela história da última ceia. Ao refletirmos sobre o que aconteceu naquela noite, é impossível não considerar o que aconteceu após o término da refeição.
A última ceia não foi um ponto final, mas um início, o início do cumprimento do plano divino de salvação. E para entender o real impacto desse evento, precisamos olhar para o que ele representa em relação à paixão de Cristo e ao nosso caminhar com ele. Após a ceia, Jesus e seus discípulos saíram para o jardim do Getsêmani, onde ele se entregaria para ser preso, condenado e finalmente crucificado. Mas antes de entrar nesse momento de agonia, ele fez algo surpreendente. Ele orou. No Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 39, lemos que Jesus, em profundo sofrimento, pediu a Deus: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. A oração de Jesus no Getsêmani revela a sua humanidade e sua submissão à vontade do Pai. Mas o que isso tem a ver com a última ceia? Tudo, pois na mesa ele já havia mostrado que estava disposto a cumprir a vontade de Deus até o fim. O pão e o vinho não eram apenas símbolos de um momento de refeição, mas previam o sacrifício final de Cristo. Cada pedaço de pão partido e cada gota de vinho derramada antecipavam sua entrega na cruz, onde ele se tornaria o cordeiro que tiraria o pecado do mundo. Essa disposição de Jesus para cumprir a vontade do Pai é um exemplo poderoso para nós. Ele nos ensinou que mesmo em momentos de sofrimento e dor, devemos nos submeter à vontade de Deus, confiando que Ele sabe o que é melhor para nós. E esse é o grande ensinamento da última ceia, a entrega total a Deus. Jesus nos mostra que a verdadeira comunhão com Deus e com os outros só é possível quando nos entregamos a Ele de forma completa, sem reservas. E é justamente essa entrega de Cristo que torna a última ceia tão significativa. O sacrifício de Jesus na cruz foi, e ainda é, a maior expressão do amor de Deus por nós. Ele não hesitou em se entregar por nós, e ao fazer isso, ele nos oferece não apenas o perdão, mas também a possibilidade de uma nova vida. Em 1 João, capítulo 3, versículo 16, está escrito: Nisto conhecemos o amor, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. A última ceia, então, é um convite a refletirmos sobre como estamos vivendo esse amor sacrificial em nossas próprias vidas. Enquanto Jesus estava ali, à mesa com seus discípulos, ele sabia que a sua missão estava prestes a ser cumprida. Mas antes de ser preso, ele deixou para todos nós um legado poderoso, o mandamento do amor. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. João, capítulo 13, versículo 34. Esse é o mandamento central da fé cristã. E a última ceia é o momento em que Jesus nos chama a viver esse amor, a ser servos uns dos outros, a perdoar e a oferecer graça, assim como ele fez. E, ao olhar para a última ceia, vemos também uma preparação para o futuro. Jesus disse que ele não tomaria mais daquele vinho até o momento em que o bebesse novo no reino de Deus. Mateus, capítulo 26, versículo 29. Isso nos aponta para a segunda vinda de Cristo, quando ele retornará para estabelecer seu reino e nos convidará a uma verdadeira ceia em sua presença gloriosa. A última ceia não é apenas um evento histórico, mas uma antecipação de uma ceia futura, onde todos os redimidos estarão juntos, celebrando a vitória de Cristo sobre a morte e o pecado. E ao chegarmos ao fim dessa reflexão, eu gostaria de convidá-lo a se perguntar: você está preparado para essa grande ceia, a ceia que ocorrerá no reino de Deus? Você tem vivido à altura do sacrifício de Cristo, amando como Ele nos amou, servindo como Ele nos serviu? A última ceia não. É apenas um evento para ser lembrado, mas um estilo de vida a ser seguido. Antes de finalizar, quero fazer um apelo a todos que ainda não aceitaram a Jesus como seu Salvador.
Ele se entregou por você. Ele te ama profundamente e Ele está à porta esperando por você. Se você sente em seu coração o desejo de se entregar a Cristo, faça essa oração comigo agora. Senhor Jesus, eu te aceito como meu Salvador e Senhor. Perdoa os meus pecados e me guia na tua verdade. Eu creio que tu morreste por mim e ressuscitaste, e quero viver para ti. Amém. Se você fez essa oração, saiba que você é agora uma nova criatura em Cristo. Procure uma igreja próxima a você para crescer na fé e na comunhão com outros irmãos. Que a paz de Cristo esteja com você. Agora, o vídeo chega ao seu fim. A última ceia, com todas as suas lições e mistérios, continua a ser um ponto de reflexão para todos os cristãos. Que possamos viver com mais humildade, serviço e amor, seguindo o exemplo de Jesus.